Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Nada. Vou fechar essa porta. Peço desculpas até pela demora de a gente entrar, mas a internet sempre está conturbada por aqui nesse período. Não está saindo? Estão me escutando, pessoal? Sim ou não? Boa tarde. É um delay mesmo da internet. Ainda? Eu mudei aqui agora também. Estão me escutando agora? Então tá certo. Então, beleza, pessoal, vamos continuar a nossa leitura aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer todos os encontros que a gente queria, né? Pela demanda que surgiu no segundo semestre, agora foi bem conturbado para a gente, né? E teve outros compromissos e também bastante informações que envolviam vocês. Então, por causa disso, a gente também não quis insistir, que ia ficar uma coisa bastante cansativa e vocês precisavam desse tempo para estar planejando, né? E tudo mais. Então, foi por isso que a gente, esse semestre, a gente não fez como no primeiro, que foi mais seguidinho a cada 15 dias. Então, com isso, a gente planejou pelo menos mais 2 encontros, mas talvez não seja possível os 2, mas pelo menos mais um a gente vai ter, né, para a gente pelo menos destrinchar esse finalzinho do referencial, que é um dos importantes que a gente conclua ele, essa leitura e essa discussão, certo? Hoje a gente vai fazer uma fala a respeito da transição, né? Isso é muito importante, porque há bastante discussões sobre o que esperar dessas crianças quando a gente recebe, né? E uma preocupação também para quem está ali no CMEI, de como enviar essa criança, né, para a escola, ali para a pré-escola, né? O que acompanha essa criança. E esse trechinho aqui é muito importante a gente ler do nosso referencial, que vai nos dar bastante base. Tá? Então vamos. Eu vou começar lendo, depois eu peço que alguém de vocês se prontifique a fazer a leitura. Tá? Só um pouquinho, só deixa eu aumentar o tamanho. Muito bem. Articulação entre CMEI, pré-escola e ensino fundamental. Articulação entre o CMEI e a pré-escola. A transição da creche para a pré-escola requer muita atenção, para que garanta e dê continuidade nos processos de aprendizagem das crianças, que é deveras importante para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas. Assim, é preciso que o professor do último ano da criança no CMEI, né, o Infantil 3, juntamente com outros profissionais que atuam diretamente com a criança, escute as suas expectativas e curiosidades sobre o novo ambiente e, se possível, possibilitem a elas o acesso, o espaço e as pessoas que irão fazer parte dessa nova etapa. Nessa direção, a continuidade das aprendizagens do acolhimento efetivo, de modo que a nova etapa se construa com base no que as crianças trazem do CMEI e são capazes de realizar. É preciso considerar as especificidades da faixa etária, seus interesses e suas necessidades no planejamento da ação educativa e pedagógica, garantindo novas formas de abordar os conhecimentos, desenvolver as atividades culturalmente significativas e os projetos institucional ou de trabalho. Deixa eu só, peço licença para eu adicionar mais alguém que entrou aqui, deixa eu ver. Certo. Aqui, permitir. Ao professor que irá receber as crianças oriundas de turmas do CMEI, também cabe uma escuta atenta, olhar respeitoso às manifestações corporais e orais das crianças, assim como compreender que vir a frequentar um novo ambiente provoca entusiasmo pela novidade, como também certa preocupação, ansiedade ou medo.
torna-se fundamental que o educador, ao receber a turma, leia com atenção o parecer descritivo que irá acompanhar a criança que estava no CEMEI, para entender seus hábitos, respeitando sua história na instituição que estava vivendo cotidianamente com seus colegas. O professor deve considerar também uma entrevista com a família, onde poderá entender melhor a história e as particularidades da criança em questão, e ainda esclarecer aos pais dúvidas sobre a criança, ajudando a entender as diferenças do espaço e da rotina que existe na pré-escola. Muito bem. O que vocês podem me dizer sobre essa parte que a gente leu? O que vocês... Isso é real, o que acontece é realmente isso? Há um parecer que segue com essa criança? Quem recebe a criança tem essa preocupação realmente em entender um pouco da história da criança para poder fazer os seus planejamentos? O que vocês podem me dizer a esse respeito? Podem abrir o microfone e falar, tá bom? Alguém, pessoal? Estão me escutando, né? Então, a gente fica aqui, é tão difícil não conseguir olhar para vocês e ver, né, como que está a recepção. É que é bom lembrar também, né, que a transição não é somente de turma com turmas, né, essa mudança, mas sim acontece a transição da casa para o CEMEI, da casa para a escola. Então, tem essas transições também, que é bom a gente pensar nessas particularidades das crianças. No início do ano, a gente tem uma ficha da anamnese, né, que é um dos exemplos que a gente postou, até tem numa orientação, né, para que sirva, né, que siga-se aquelas orientações, aquelas informações, para que a gente conheça um pouquinho mais das particularidades das crianças. Quem está aí na sala, quem gostaria de falar um pouquinho da sua experiência? Que o nosso objetivo, né, desses grupos é essa troca mesmo de experiência, de informação, de quem está no chão de sala, de quem está recebendo essas crianças, tendo esse olhar, né? Quem que se habilita aí a falar, a contribuir conosco? Quem recebeu? Boa tarde. Sou a Ana Paula do Colibri. Não vou abrir porque a nossa internet está muito ruim hoje. Mas eu acredito que eu cheguei a comentar com você, né, Leide, com o Anderson, que a experiência do início do ano ela foi bem válida, de os pais participarem do momento, né, das crianças estarem vindo para o CEMEI, porque ali as professoras também puderam observar, né, o relacionamento com a família, tirar dúvidas a respeito das preferências da criança, e eu acho que ali começou a se construir uma base para o que elas iriam utilizar nesse ano, né? Eu vejo dessa maneira. Ainda acredito que haja bastante dificuldade em escutar a criança, né, nessa questão, como foi colocado ali no texto. Quando a criança vem, por exemplo, do CEMEI para a escola, eu tenho essa impressão que se espera lá na escola que a criança venha pronta de alguma maneira do CEMEI, e a gente sabe que não é isso, que é uma construção, né? Não sei se minha colocação tá correta. Sim, Ana, muito obrigada pela sua contribuição. É isso mesmo, né? Olhar para a particularidade de cada um. E eu sei que a gente espera muito, né, das crianças. E enquanto professora, a gente gosta das crianças que já sabem tudo, né? A gente é preparado para isso, né? E a gente tem que saber, a gente tem que perceber que a criança está em formação, né? Que ela está em processo e eles são pequenos, principalmente nós ali no CEMEI,
né, que estamos com crianças de 4 meses a 3 anos, né, são as primeiras aprendizagens. Quando essas crianças vão para a pré-escola, né, eles não vão estar prontos, jamais, né, é tudo um processo. E um ponto importante também é sobre a questão de que sempre, né, nós, professores, que deveríamos ser os que mais entendem, né, do outro, né, e ter uma simpatia, se não uma empatia, né, por esse outro profissional, mas há essa cultura de culpabilizar o anterior, né, por aquilo que foi feito ou não foi feito com a criança. Então, é pensar assim que a transição, ela se dá desde o infantil primeira etapa para a segunda etapa, da segunda etapa para o infantil 2, para o infantil 3, infantil 4 e 5. Cada ano é uma transição e se cobra coisas diferentes e também é proporcionado experiências diferentes, né, e até mais complexas para essas crianças. E se espera que a criança, dentro daquela fase, responda de alguma forma. Porém, sabemos que até pela data de corte e nascimento das crianças, né, elas têm maturações diferentes e o desenvolvimento, mesmo que seja da mesma idade, também se dá de forma diferente. Então, a gente ter essa sensibilidade com a criança que chega é imprescindível, né? E é muito necessário para que a gente possa partir dela, para que a gente produza nossos primeiros planejamentos. Fazer essa escuta que deve ser cada vez mais sensível no sentido de entender o que essa criança me diz, o que essa criança precisa, que fase do desenvolvimento ela se encontra, qual é a sua idade cronológica e qual é a sua idade lógica, para que a gente possa proporcionar realmente propostas que ajudem essa criança no seu desenvolvimento e da sua constituição. Então, não se trata nunca, jamais, de culpabilizar o outro por aquilo que ele não fez, né? Mas talvez a gente sempre tem que pensar, quando eu envio uma criança, né, para um outro ano, mesmo seja dentro do CEMEI mesmo, ou do infantil 4 para o infantil 5, ou do infantil 5 para o primeiro ano, é que eu tenho que mandar junto com essa criança o máximo de informação sobre ela possível que eu consegui juntar dentro desse período que eu fiquei com ela, né? Porque é possível juntar informações que vão colaborar para que essa professora dê sequência no trabalho, né? Então, isso é necessário. Lógico que nós temos o que devemos oferecer, temos dentro da nossa proposta, dentro do currículo da educação infantil, coisa pertinente à idade. Então, o que a gente notou a partir dali é o que a gente vai colocar nos pareceres que seguem, em anotações que a gente acha importante para que o outro professor dê continuidade. A gente não pode pensar, estou me livrando dessa criança, agora a outra professora é que se vire, né? E nem pensar, nossa, peguei uma bomba aqui, não sei para onde eu vou, porque tem que ter essa documentação que é crucial, né, para que seja investido da forma mais assertiva possível nessa criança. Então, pensar dentro do CEMEI e na escola dessa forma, que todo ano, do ano para o outro, é uma transição, né? Já começa da casa para a escola, né, para o CEMEI, que quando os pais são sinceros com a gente, quando eles de fato nos colocam as situações reais que essa criança vive, é muito fácil, né? E quanto a gente não sofre quando a criança não está se alimentando e o pai chega e fala, não, aí, os pais, né? Chega, não, lá em casa ele come de tudo. E daí você, quando consegue descobrir, realmente ele não tem uma alimentação, né? Ele não consegue fazer uma alimentação em casa também com a criança. Mas para que possa ficar no CMEI, eles dizem que e quanto seria mais fácil se o pai dissesse desde o início que ele não consegue também dar de comer para essa criança de uma forma adequada e que tem que ser um trabalho em conjunto, né? Então, precisa ser sempre muito transparente para que essa transição seja tranquila, interação com o meio, com o outro, com os professores, né, e com todo esse contexto escolar. E para isso a gente tem que ouvi-la e tem que ter informações sobre ela. Senão, lógico, é sempre uma criança que cai de paraquedas
que a gente tem que aí fazer todo um trabalho de investigação para depois conseguir entender essa criança. Quando se tivesse já algo, seria mais simples. Cenas do cotidiano, possíveis intervenções. Uma criança, ao iniciar o ano letivo na turma do infantil 4, diz à professora: quero dormir. Professora: não é possível dormir nesse momento. Dormir é só para os bebês da creche. É preciso compreender que essa criança, até pouco tempo, participava de uma rotina escolar de tempo integral e a hora do soninho era comum para atender às necessidades orgânicas dos pequenos. Ter sensibilidade de organizar momentos, espaços mais individualizados e reservados com colchonetes e materiais para relaxamento na pré-escola, para atender às necessidades das crianças quando se expressam, é imprescindível nessa transição da creche para a pré-escola. Essas ações são atitudes éticas que colocam a criança como centro do planejamento curricular. Articulação entre educação infantil e ensino fundamental. Até aqui foram abordadas questões relacionadas à educação infantil, sua construção ao longo do tempo e aspectos a serem considerados na mediação da aprendizagem e do desenvolvimento da criança nessa etapa de ensino. Quando essa etapa se encerra e inicia outra, o ensino fundamental, anos iniciais, é preciso atenção a essa transição, muitas vezes complexa para a criança e a família, pois pode ser vista como um momento de ruptura. As instituições de ensino precisam lembrar que a criança não deixa de ser criança quando passa a ser estudante. Essa ideia de dissociação é equivocada, pois muitas vezes pode causar consequências no desenvolvimento da criança. Sobre essa relação, Kramer cita: educação infantil e ensino fundamental são indissociáveis. Ambos envolvem conhecimentos e afetos, saberes, valores, cuidados e atenção, seriedade e riso. Na educação infantil e no ensino fundamental, o objetivo é atuar com liberdade para assegurar a apropriação e a construção do conhecimento por todos. Nós dois temos grandes desafios: o de pensar a creche, a pré-escola e a escola como instâncias de formação cultural e de ver as crianças como sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais. Com o tempo, construi-se o conceito de que, ao passar para os anos iniciais do fundamental, a criança deixa de ser criança, como se houvesse uma ruptura na infância. É comum os adultos, sejam os pais ou professores, falarem para a criança a frase do tipo: agora as coisas ficaram sérias, ou chegou a hora de estudar. Sobre isso, Nascimento discorre. Pensar sobre a infância na escola e na sala de aula é um grande desafio para o ensino fundamental, que, ao longo de sua história, não tem considerado o corpo, o universo lúdico, os jogos e as brincadeiras como prioridade. Infelizmente, quando as crianças chegam a essa etapa de ensino, é comum ouvir a frase: agora a brincadeira acabou. Nosso convite e desafio é aprender sobre e com as crianças por meio de suas diferentes linguagens. Nesse sentido, a brincadeira se torna essencial, pois nela estão presentes as múltiplas formas de ver e interpretar o mundo. Sueli Amaral Melo, 2012, ressalta que é necessário compreender o processo de aquisição da linguagem escrita,
como formação da atitude leitora e produtora de textos na educação infantil. Sobre esse aspecto, a autora discorre o sentido que as crianças atribuem à escrita. Será adequado se ele for coerente com a função social, coerente com o significado social da escrita. Pode-se mostrar às crianças por meio das vivências que proporcionadas envolvendo a linguagem escrita, que a escrita serve para escrever histórias e poemas, escrever cartas e bilhetes, registrar planos, intenções e acontecimentos. Por exemplo, nesse sentido, primordialmente na educação infantil, o professor deve organizar atividades que favoreçam a compreensão da função social da escrita, com o intuito de captar as intenções comunicativas dos textos e ampliar o repertório, vocabulário das crianças. Essas são aprendizagens essenciais que antecedem o ensino técnico dos procedimentos para escrita. Aí está um ponto crucial, né? Que muitas vezes as crianças chegam lá já precisam estar alfabetizadas. Não, a função da educação infantil é a linha do letramento. Então, não alfabetiza a criança, mas dá a possibilidade da leitura da escrita, né, a partir das interações e brincadeiras, e oportuniza todo esse mundo letrado para a criança desde os 4 meses. Né? Então, é a nossa função. E no infantil 4 e infantil 5, que estão na escola, né, lógico que eles já têm uma capacidade bem maior, né, de interação com esse mundo, né, mas mesmo assim a gente não vai alfabetizar, aí sim oportunizar. E muitas vezes as crianças, elas já conseguem ler pequenos trechos, né, e escrever algumas palavras. Desde que nasce, a criança faz parte de um mundo letrado, com diversas manifestações de leitura e escrita. A escola de educação infantil é o espaço onde a criança terá a oportunidade de pensar a escrita em sua função social, por meio de diversas linguagens e interações sociais. Mas é no fundamental que esse processo é sistematizado por meio da alfabetização, na qual a criança amplia progressivamente as suas capacidades de compreender a leitura e a escrita. Portanto, infância, criança e as singularidades desse período de vida devem, na educação infantil, assim como no fundamental, ser o foco do processo de ensino-aprendizagem, pautados nos mesmos princípios. Como explica o documento da BNCC, deve garantir interação e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando suas singularidades e as relações que elas estabelecem com os conhecimentos. Desta forma, ante as orientações do documento, é necessário que as instituições conversem entre si, dando continuidade ao processo, inclusive ao compartilhamento das informações de vida da criança, como relatórios, portfólios ou outros registros que evidenciem os processos vivenciados por ela, dando oportunidade que ela progrida em todos os seus aspectos. Até aí, tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Vou continuar esse trechinho e a gente faz um comentário. Sendo assim, é indispensável a articulação dos currículos e das práticas pedagógicas que envolvem essas etapas de modo que as instituições de ensino sejam incentivadas a traçarem formas de tornar essa transição tranquila, pautada na relação e continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. E aí, vamos comentar alguma coisa? Alguém quer abrir seu microfone, sua câmera, para a gente discutir?
essa parte, essa etapa da transição. Eu sei que tem, né, muitos desafios por aí, muitos entendimentos. Tem alguém aí que está com o Infantil 4, Infantil 5? Que não, né? Acho que é mais semês, né? Mas assim, né, a transição ela ocorre de ano após ano, e como vocês podem ver ali, né, no documento, o relatório, o parecer descritivo, a documentação pedagógica da criança, a escrita sendo olhada para a criança, né, tudo que vocês puderem registrar das aprendizagens, das interações deles, é a melhor coisa a se fazer. Que o professor do outro ano ele vai ter contato com esse documento, vai ver um pouquinho mais sobre a particularidade dessa criança. Então, ali fala bastante, né, sobre a importância dessa documentação. Posso continuar? Ou quer mandar algum? Organizador curricular. A proposta de organização curricular compõe a sequência do referencial curricular do Paraná na etapa da educação infantil. É composta de 6 partes correspondentes das crianças, ampliando a divisão apresentada na BNCC, que é dividida em Infantil 1, bebês de 4 meses a 11 meses, Infantil 1, 1 ano a 1 ano e 11 meses, crianças bem pequenas, infantil 2 e 3, e crianças pequenas, infantil 4 e 5. O detalhamento por idades busca contribuir com o trabalho do professor independente da organização de turmas adotada pela instituição. Para cada idade, são apresentados os campos de experiências e os objetivos definidos pela BNCC, identificados com o código original em destaque. Em seguida, aparecem as complementações válidas. O Paraná, por meio de objetivos correlacionados, considerando o desdobramento em idades, alguns objetivos constantes na BNCC se repetem e os objetivos elaborados buscam trazer uma fixação gradativa, considerando que os alunos possuem ritmos de aprendizagem muito diferentes uns dos outros. As graduações das complexibilidades devem acompanhar o desenvolvimento de cada indivíduo. No quadro organizador curricular, a opção foi por identificar os saberes e conhecimentos a serem trabalhados, relacionando-os aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Conforme expresso anteriormente, essa opção busca garantir o direito da criança ao conhecimento, enfatizando a intencionalidade no planejamento docente. Tranquilo até aí? Acho que é só a apresentação, né? Essa leitura ali. Avaliação na educação infantil. Podemos pensar que a avaliação dos processos formativos, desenvolvimento e aprendizagem de bebês e crianças bem pequenas e crianças pequenas na educação infantil requer mais do que controlar aquisições, tendo em conta as diferenças de ritmo e as oportunidades que este tem em seu cotidiano educativo, além da realidade de vida na qual estão inseridos as relações para além da instituição. Conforme o parecer 2 de 2009 sobre as DCNEs, as instituições de educação infantil, sob ótica da garantia dos direitos, são responsáveis por criar procedimentos para avaliação do trabalho pedagógico e das conquistas das crianças. A avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de melhores caminhos para orientar as aprendizagens das crianças. Ela deve iniciar sobre todo o contexto de aprendizagem, atividades propostas,
e o modo como é realizadas as instituições e apoios oferecidos às crianças, individualmente e no coletivo. A forma como o adulto responde às manifestações e às interações das crianças, nos agrupamentos que as crianças formam, no material oferecido, no espaço e no tempo garantidos para a realização das atividades. Espera-se, a partir disso, que possa pesquisar quais elementos estão contribuindo ou dificultando as possibilidades de expressão da criança, sua aprendizagem e desenvolvimento, e então fortalecer ou modificar a situação de modo a efetivar o projeto político de cada. Ao observar diariamente a criança, os professores podem conhecer seu desenvolvimento, historicizando suas conquistas e avanços na aprendizagem. O que foi observado precisa ser registrado, pois o registro materializa as observações em grupos de crianças, nas brincadeiras e interações entre as crianças no cotidiano, utilizando múltiplos registros. Relatórios, fotografias, áudios, vídeos, desenhos, álbuns, etc. Foi feito ao longo do período, em diversificados momentos, são condições necessárias para compreender como a criança se apropria de modo de agir, sentir e pensar culturalmente constituídos. Conhecer as preferências das crianças, a forma delas participarem nas atividades, seus parceiros prediletos para a realização de diferentes tipos de tarefas, suas narrativas, pode ajudar o professor a reorganizar as atividades de modo mais adequado ao alcance dos propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente trabalhadas. A documentação dessas observações e outros dados sobre a criança devem acompanhá-los ao longo de sua trajetória da educação infantil e ser entregue por ocasião de sua matrícula no ensino fundamental para garantir a continuidade dos processos educativos vividos pela criança. O professor pode registrar todos os aspectos significativos de cada criança em um caderno, organizando-o de acordo com sua instituição. Nesse caderno é importante registrar os processos significativos e evolutivos, como as vivências, ações e conversas das crianças. Com isso, tem-se elementos para a elaboração dos pareceres descritivos ao final de cada trimestre. De certo modo, a utilização de somente de fichas pode tornar atividades descontextualizadas, impossibilitando a articulação entre as ações educativas e o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. A prática educativa se alimenta da observação e a alimenta com os dados observados, como um ciclo de influências recíprocas da intencionalidade declarada, que impede os sujeitos, bebês, crianças pequenas, a desejar expressar, agir em meio a provocações, desafios, curiosidades e vai sendo transformada por eles, pela persistência em dominar algo, aprofundar saberes, elaborar uma ideia ou projeto, construindo seus próprios parâmetros. Práticas propostas constituídas pelos saberes da experiência educativa que relaciona conhecimentos prévios sobre as crianças, grupo, idade, observação cotidiana, interesses, demandas e necessidades, possibilidades de apresentar elementos da cultura eleita pelo coletivo, professores. Porém, a existência desses registros não se converte em uma prática de documentação pedagógica por si só.
há emergente necessidade de se pensar sobre esses registros, problematizando o que foi observado, com a clareza de que não buscamos aqui resultados, mas sim realimentação e o replanejamento das novas ações. A partir desses aspectos aqui descritos, serão utilizados como instrumento de avaliação a observação e a anotação diária, registros das produções das crianças e fotografias acompanhadas do parecer descritivo individual de cada criança. E aí vamos discutir um pouquinho sobre a avaliação, que é uma coisa que, né, a gente está em processo de construção ainda, de como olhar essa criança como protagonista, indivíduo, né, um ser de direitos, né, e como que eu vou registrar toda essa particularidade. Quem gostaria de comentar alguma coisa sobre os registros, sobre como está fazendo, sobre o registro do diário de bordo, o que está achando de toda essa questão de olhar a criança, registrar? Eu sei que muitas acham que é bastante, que é muita coisa, né? É muita escrita, e tem mesmo, a educação infantil ela exige bastante observação e escrita. Então eu vou pedir para alguém abrir o microfone e comentar com a gente e partilhar toda essa experiência, tudo que está passando, tudo que está registrando, como que está fazendo, como que está organizando o seu tempo. Ninguém gostaria de comentar alguma coisa? Nossa, eu estou me sentindo sozinha nessa sala. Mas, como vocês podem ver, não é uma questão de governo, né? É uma questão de currículo, né? Eu sei que às vezes chega para a gente que muitos falam, quando trocar a gestão vai ser outro documento, mas não, né? É uma questão curricular, é uma questão que já estava nas DCNEs, né? Lá de 2009, que foi depois aprimorada, juntada com todos os documentos, né? Formou-se a base curricular comum, né, onde a gente fez todos, né, esse processo, esse referencial curricular de Campo Largo, em cima do referencial do Paraná, que segue uma base nacional comum, que tem lá no PPP de vocês, né, creio que todas já estão lendo, estão acompanhando toda a nossa leitura, que né, a proposta do município, é a proposta do CEMEI também. Lógico que cada instituição tem a sua particularidade, mas segue-se essa linha, né? Pode falar, Dariana. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Dani. Assim, vou relatar a minha experiência. Não sei, foi o jeito que eu achei, né, de realizar a documentação. Eu tinha um pouco de dificuldade em realizar o diário de bordo todo dia, de pegar e fazer a escrita. Então, eu comecei quando eu realizava a proposta, no lugar de eu tirar foto, somente eu faço vídeos. E daí eu vou conversando e trocando com as crianças e escutando né, a fala deles. Então, eu prefiro gravar a falinha deles e depois escutar novamente para eu fazer o registro. Essa foi a forma que eu achei mais fácil, né? E assim, até na escrita das mini histórias, principalmente, para colocar realmente a falinha deles, né? Não uma coisa inventada. Então, eu comecei a gravar, e daí na hora de eu montar, para mim, se tornou mais fácil de eu lembrar e me recordar de como que a criança agiu no momento daquela proposta. E, às vezes, quando eu não consigo realizar a foto individual, eu utilizo o próprio vídeo que eu fiz para tirar print da fotinho deles, para estar colocando no portfólio deles.
uma maneira, né, uma maneira legal, né, de você registrar, mas também, né, vocês sabem que pode fazer sem a câmera, né? Você pode, com o teu olhar, você pode fazer os Sim. registros. E a gente sabe Aham. também da dificuldade de se estar com o celular ali direto e também usar o teu material, o teu celular pessoal, né? Porque Mas, você assim, eu digo carrega que bastante, né? sim, mas é que eu digo assim, tem determinadas propostas que a gente quer colocar no portfólio, a gente quer que os pais visualizem, que, né, que a família veja. Então, já nessas propostas que eu vejo assim que eu direciono mais, entende? Isso que eu quis dizer, sabe? Não que Sim, você fique o tempo inteiro, né, com o celular, porque como vocês entendi. sabem, nós temos, né, são dois períodos diferentes. Então, o trabalho é dobrado, né? São 36 portfólios, são 36 relatórios, né? Então, acho que o olhar é diferente, né? Então, a gente tem que, às vezes, a cabeça já não ajuda muito, né? Então, em determinadas Exatamente. propostas que a gente quer que realmente a família esteja vendo, que a gente quer repassar para a família, assim, foi o jeito que eu achei de captar e guardar a falinha deles, né? E aquele momento também. Sim, sim, Dariane. Não, eu entendi, né, a tua colocação. Eu só comentei assim pelo celular, porque muitas, né, não conseguem usar porque não tem memória celular, né? E quando a gente fala, às vezes é como se fosse mandatório você ficar filmando e fotografando todas as situações. A gente sabe que às vezes é impossível. E uma recomendação que a gente faz também é que cada instituição tem um celular que foi enviado pela secretaria. Eu sei que a maioria foi. Então, pode-se usar também, né? Se a professora não tiver o seu material, usar esse aparelho que tem na instituição disponível para fazer esse registro. Lógico que você não vai conseguir registrar, filmar, fotografar todos os momentos, mas tem um momento que você faz lá que é mais dirigido, que tem aquela intencionalidade de você fazer essa documentação daquela criança naquele momento, aí você vai registrar, né? E assim, Leide, o que eu faço geralmente também é, por exemplo, na segunda eu realizei determinada atividade com eles. Então, já na terça que eu tenho a permanência, eu já tento me organizar para estar montando a questão entende, do portfólio ali, se for uma atividade que eu queira que esteja no portfólio, né? Então, eu já monto e já deixo anexada para também não carregar tanto, como você disse, em questão das fotos, né? Sim, exatamente. O importante de quando a gente faz os registros, né, seja por áudio, por foto, por vídeo, que são muito importantes, mas é a gente conseguir, como você falou, Darielle, já dentro da semana, já materializar aquilo como um documento, porque senão vai acumulando esse material e às vezes a gente acaba não fazendo proveito dele. Então, organizar dessa forma que você falou é excelente, porque daí você já tem tudo aquilo que você pensou naquela hora que queria captar, você já passa isso para o documento da criança, e isso além de poupar o teu tempo futuro, porque quando você vai fazer, se tiver muita coisa, você não consegue dar conta e fazer com a qualidade que a gente quer, né, por toda a demanda que a gente tem, e também não está viva a memória daquele momento. Por mais que a gente grave o áudio, todo aquilo, o porquê de você ter gravado se perdeu, porque você, com o passar do tempo, aconteceu outras coisas que fez com que você não lembrasse com exatidão aquilo que vivenciou, né? Então, ele é importante e é um recurso que a gente tem que usar com sabedoria para que não gere só um monte de material, mas que gere material que você tem o porquê apresentar ali, né? Então, isso é fundamental. Por isso, ali, antes tinha poucas opções e se traz agora com muitas opções, que é usar mesmo o áudio, o vídeo, né, as fotos, outros tipos de registro, para que a gente tenha recurso de conseguir passar o que a criança estava vivenciando ali,
que é riquíssimo. E ainda falta, né, opções para a gente realmente, é só quem vivencia com ela que consegue dimensionar, né, a conquista da criança naquele momento. Até porque você tem um histórico da criança que você acompanhou. Né? Então você vê, às vezes, alguma coisa que uma pessoa olha, nossa, mas foi uma coisa boba. Mas sabendo da evolução dessa criança, foi uma conquista muito grande. Né? E isso é muito importante mesmo, a gente manter esses portfólios. E eu digo, o portfólio ele é algo lógico, é um documento que a gente deve entregar, porém ele também é uma forma de você mostrar o trabalho que fez com as crianças, né? Então isso é um motivo sempre de orgulho quando você entrega para o pai, porque você está entregando algo que é realmente bem elaborado, que as suas propostas que estão ali, né? A forma que você enxerga a educação infantil, a forma que você interagiu e criou as propostas com as crianças. Então é muito importante a gente, lógico que é pesado, né? Quando você faz essa quantidade de portfólio, realmente ele é desgastante, mas pensar que você está fazendo algo que é realmente o seu trabalho, no sentido de produção do seu trabalho. Né? Você está mostrando todo o teu empenho, toda a tua dedicação, toda a tua cultura, todos os teus estudos, né, naquilo que os pais recebem. Então, apesar de ser um pouco trabalhoso, mas tenha certeza que é algo que vai te trazer uma sensação de bem-estar, de estar entregando o teu trabalho ali, né, o teu melhor. Isso que é o importante. Vamos para o próximo texto agora, porque o que aconteceu? A gente venceu toda a questão da teoria, né, do que tem no nosso referencial. E a partir dali vai começar os quadros organizacionais ali, né, onde tem os objetivos. A gente já falou deles um pouco acima, porém agora entra mesmo o quadro com os objetivos, que a gente vai deixar para o próximo encontro, aí a gente consegue trabalhar melhor em cima deles. E aí, agora já vamos para o próximo, né, o próximo texto, e a gente tem ali mais um tempinho para a gente fazer isso. Acho que hoje, talvez a gente, lá pelas 3h, 3h15, a gente já encerre, não precisa ir tão longe, que vocês não conversaram muito também, né? E depois a gente marca o próximo encontro nosso, daqui uns 15 dias, mais ou menos, que a gente vê que a agenda colabora, vamos dizer assim, mas é para ser nesse ponto. Então, no próximo, a gente vai trabalhar em cima dos objetivos. Então, já se preparem, né? E se tiverem dúvidas sobre os objetivos, os saberes e conhecimentos, é muito importante que tragam, porque é uma discussão para que a gente vá juntos compreendendo o que se diz nos documentos, né? Não é algo só para a gente só ler e ficar por aí, né? Porque assim a gente vai aprendendo com o outro, com certeza. Então, vamos para esse texto. Vocês viram ali, eu já coloquei um link da participação de vocês, então podem fazer ali o preenchimento, né? E aí, naquele formulário, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está aberto as respostas, está aceitando as respostas, então já podem preencher lá, enquanto a gente vai fazendo a leitura. Deixa eu ver se eu já coloco de novo. Aqui. Então, pode ver lá na mensagem, aí vocês já podem ir preenchendo para garantir a participação de vocês. Pedagogia como prática teórica. Para viver no tempo de Pindorama, era preciso muito conhecimento e sabedoria, que se aprendia de pai para filho, todo dia. O saber era e ainda é de todos da tribo, mesmo com tarefas divididas entre os homens, as mulheres, os velhos e as crianças. Pindorama reinava com sol ou chuva, nas brincadeiras dos curumins, nos banhos de rios, nas danças e no descanso no fim do dia. Marilda Castanha Pindorama. Como situamos a pedagogia? Toda a história da humanidade está marcada nos processos educacionais. Os grupos sociais sempre propiciaram modos de educar e cuidar as crianças que expressavam suas concepções políticas, religiosas, seus hábitos e suas tradições. Isto é, as sociedades sempre organizaram ambientes formais e não formais para garantir a sua manutenção e continuidade.
Cada grupo social, a partir das suas crenças, princípios, interesses, concepções científicas e políticas, criaram modelos educacionais e esses modelos, racionalizados em princípios claros e coerentes com as suas práticas, denominavam de pedagogias. As pedagogias, portanto, conformam uma área do conhecimento que se constituiu historicamente através de práticas, reflexões e, recentemente, de pesquisas. Isso equivale a dizer que a pedagogia, em sua especificidade de uma prática teórica, apresenta-se como um campo tanto descritivo ou especulativo, quanto de intervenção social, de ação transformativa da realidade. Nesse sentido, precisa atentar para as escolhas éticas e decisões políticas e as práticas, pois realizar atos com intencionalidade pedagógica não significa formatar as pessoas, mas agir com elas no mundo. É através das suas escolhas de percursos e de suas práticas que a pedagogia expressa a intencionalidade e seu compromisso educacional. É importante uma palavra que diz aqui, que é formatar. Ó, não significa, pois realizar atos com intencionalidade pedagógica não significa formatar as pessoas. Isso aqui é muito bacana, porque ele fala mais agir com elas no mundo. Ou seja, as nossas propostas, elas não vêm com o objetivo de apresentar a verdade para as crianças, né? Elas têm um objetivo, mas um objetivo de ajudar a criança a agir no mundo, né? E nós fazendo parte disso. Então, isso é bom para a gente tirar um peso, às vezes, que a gente coloca social nas nossas costas, que é a cura, por assim dizer, da sociedade, ou até mesmo a única opção, às vezes, de trazer algo que a gente julga como certo, né, para essas crianças. O nosso objetivo sempre tem que ser com interesse, mas também o desinteressado no sentido pessoal, ou seja, a gente quer algo para essas crianças, mas quer que ela queira esse algo também, né? Porque se a gente faz algo para ela como se fosse a verdade, ela sempre vai precisar da nossa verdade para sobreviver. E as crianças precisam, sim, dos cuidados, precisam do nosso afeto, precisam de limite para que possam se estruturar, né? E precisam que a gente ajude ela a entender sua posição no mundo, porém, sem dar a ela o que é certo, né? Então, a gente vai facilitando e ajudando ela a conseguir compreender o porquê não se bate no amiguinho quando quer o brinquedo dele, né? O porquê trabalhar em grupo. Então, a gente vai mostrando os benefícios dessas ações, né? Então, não temos esse objetivo de formatar, né? Como se fosse uma máquina, onde a gente formata e inicia, assim, com algo que é certo, que é sadio, que é leve, né? A gente tem o objetivo de ajudá-lo a compreender, porque se a gente pensar em formatar, a gente começa a desprezar toda a cultura que essa criança tem. A gente começa a não entender mais ele como esse sujeito histórico de direitos que pertence a uma comunidade, a uma família, que tem seus costumes, né, que tem ali uma cultura, né, que vem, que a gente às vezes julga como não a cultura ideal, porém, culturas são culturas, não tem uma cultura melhor do que a outra, né? São coisas diferentes, e a gente tem que compreender para ajudá-lo a se posicionar nesse meio que ele vive. Desde muito pequeno isso é importante, mas sem atravessar essa identidade da criança de uma forma muito invasiva, né, agressiva. A pedagogia é uma das disciplinas de fronteira, pois sua constituição implica o diálogo com muitas outras disciplinas, como, por exemplo, a história, a psicologia e a filosofia. Por muito tempo, tal característica foi desvalorizada. Hoje, porém, verificamos que muitos outros campos do saber e do conhecimento científico, como a engenharia, a enfermagem, a medicina, são também práticas teóricas, campos de produção de práticas que dialogam com diferentes disciplinas teóricas e organizam o pensamento e a ação em determinadas situações e contexto. O pensamento pedagógico tem como objetivo a investigação
os sistemas de ação inerentes às situações educativas, ou seja, a materialização da experiência educativa. A pedagogia descreve, problematiza, questiona e cumprimenta. Assim, onde estiver presente uma situação de produção do conhecimento, de saber e de aprendizagem, onde houver uma prática social em construção de conhecimentos, também estará presente uma pedagogia. Isso é muito importante para a gente pensar que a pedagogia é algo vivo. Não existe um manual, vamos dizer assim, pedagógico congelado no tempo. Isso a gente tem que refletir todo dia para que a gente não se apegue, né, a um método, a uma forma apenas, né, pensando que as nossas crianças são diferentes, no sentido de singulares, né, cada uma traz um pouquinho da sua cultura, traz suas demandas, e que a gente não pode usar o mesmo método para todas. Para algumas a gente usa de uma forma, para outras. O que a gente tem que pensar é que cada vez que a gente usa uma forma, né, um método, um meio diferente, uma ferramenta diferente, a gente atualiza a nossa pedagogia, nos tornando melhores enquanto professores. Isso é muito importante. E a gente tem 200 dias para isso. Né? Tem 200 dias que as crianças estão lá para que a gente pense formas diferentes de ensinar de uma forma que seja leve, compreensível, né? Sem se apegar a coisas que já existiram, usando aquilo, sim, como um alicerce, porque foi a nossa formação, mas que dá para construir muita coisa acima e deixar de lado outros, ressignificar outras. Né? Isso é importante. A pedagogia implica a reflexão acerca do mundo social, cultural e econômico, assim como os modos de estabelecer as relações e as interações entre as pessoas. O pensamento pedagógico engendra tanto os grandes discursos sociais, políticos e ambientais, entre outros, quanto os pequenos discursos do cotidiano, articulando os contextos aos processos concretos de produções dos saberes. Por esse motivo, as pedagogias são plurais. Isso significa que as formas de articular, propor, programar e realizar os processos pedagógicos sempre serão singulares e complexos. As pedagogias da educação infantil, que emergiram no final do século XIX e no início do século XX, foram constituídas por um pensamento muito próximo ao da psicologia, ciência emergente da época, que também tinha como um dos seus objetivos o estudo das crianças, seus processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Durante muitos anos, a pedagogia para a pequena infância, em grande parte do país, tornou-se um espaço de aplicação de prática das pesquisas e conhecimentos estabelecidos principalmente pelas diferentes linhas da psicologia. Porém, na creche, predominou por muitos anos os saberes da puericultura. É a partir da década de 60 que algumas outras ciências começaram a construir conhecimentos sobre a criança e as infâncias. A história, a sociologia, a antropologia, a filosofia, a neurologia, a geografia, entre outras, passaram a informar e subsidiar o campo da pedagogia a partir dos seus diferentes pontos de vista. Nesse processo, passam a interrogar, a problematizar as práticas pedagógicas sustentadas na concepção de desenvolvimento como evolução linear, de aprendizagem como resultado individual e de pedagogia como ação comprometida apenas com os aspectos cognitivos do processo educacional. Nos últimos 30 anos, agora já seria nos últimos 40, porque foi em 2009, 40 e poucos anos. Nos últimos 40 anos, então, as propostas pedagógicas para a educação infantil enfrentaram momentos de questionamentos, reflexões e reelaboração das suas práticas. Somente uma outra concepção de pedagogia, mais abrangente e complexa, aquela que articula a educação e o cuidado, fundamentada na observação, na investigação e na busca contínua de práticas cotidianas comprometidas com o acompanhamento, a análise e a reconsideração das mesmas, pode evidenciar as pistas para a formulação dessa outra pedagogia que emerge da metapedagogia, porque se percebe relacional e dialógica, enquanto processo capaz de pensar em si mesmo.
A ação pedagógica, portanto, é um ato educacional que evidencia a sua intencionalidade. Se todas as ações que acontecem no estabelecimento educacional forem resultados do pensamento, do planejamento, das problematizações, dos debates, das avaliações, isso significa que tais ações implicam as opções pedagógicas da instituição e dos seus profissionais, configurando uma pedagogia. Por exemplo, a chegada das crianças no estabelecimento educacional é uma prática social cotidiana. Porém, se a escolha sobre o horário de entrada e o modo como são recebidas as famílias e as crianças forem decisões tomadas a partir da análise das necessidades da família, da discussão e negociação com a comunidade, da reflexão sobre os critérios de atendimento às diversidades familiares e ainda da discussão sobre a implicação dessa ação nos contatos dos profissionais e no desempenho educacional das crianças e dos projetos pedagógicos, essa decisão deixa de ser uma atividade de rotina cotidiana para se constituir em uma ação pedagógica com intencionalidade. Olha que riqueza tudo isso. O que é uma prática social cotidiana, né? E o que se torna uma ação pedagógica com intencionalidade. É pensar exatamente no que é mecânico, né, no que pode acontecer todo dia, mas quando a gente pensa de como melhorar isso, de como acolher aquelas famílias, levando em consideração o seu contexto, a sua comunidade, né, a própria estrutura da instituição, levando em consideração também os professores e toda a comunidade que ali está, né, aí se torna uma ação pedagógica com intencionalidade. E isso é muito importante. Por quê? Se vocês, e ali para cima falou de fichas no outro texto, quando a gente pega uma atividade, e essa atividade a gente só desenvolve com as crianças, como achar, é uma atividade legal, eu vi na internet, eu achei essa atividade, o meu colega passou essa atividade e eu fiz, ela nada mais é do que uma prática social cotidiana, ou seja, uma prática que você está fazendo com as crianças, dentro do cotidiano delas, porém, não existe uma intencionalidade porque não foi levada em consideração as crianças que estão envolvidas, o que elas necessitam, as demandas que elas trazem, os seus contextos e tudo mais. Então, para que seja uma ação pedagógica com intencionalidade, é você pensar em uma atividade, em uma prática, né? Pode ser até a mesma que você pegou com ideia, mas modificando ela para atender realmente as necessidades, né? Eu falei até há pouco tempo de uma discussão sobre os objetivos, a gente falou assim, se eu colocar esse e aquele objetivo, eu consigo trabalhar os campos, certo? Mas não é isso que importa. O que importa é o porquê você escolheu esse ou aquele objetivo. Porque se o objetivo que você usou só foi colocado para justificar a sua prática, ele nada mais é do que algo sem um valor real para a sua intencionalidade, porque você não levou em consideração ele quando pensou a atividade. Quando você realmente tem uma intencionalidade para a sua turma, né, que você quer realmente construir algo com ele, fazer uma sequência onde vai ajudar no desenvolvimento e constituição dessas crianças, os objetivos são automaticamente colocados porque você já tem eles. Pelo menos no plano das ideias, você já os encontrou. Depois você vai materializar, trazer isso para a documentação de uma forma que você pega os objetivos que estão descritos ali. Mas a intencionalidade já existia. A brincadeira que você inventou, a ferramenta que você usou, o contexto que você criou, já tinha uma intencionalidade antes. Então, é isso que a gente deve pensar sempre quando está planejando para as crianças, ou planejando qualquer ação que envolva, né, uma ação pedagógica realmente. Esse modo de educar, considerando a articulação entre saberes, fazeres, pensares, sentirem, define a pedagogia. Porém, é importante lembrar dois aspectos fundamentais, nem sempre explícitos nas proposições educativas. Primeiramente, o fato de que nem todas as ações, por mais intencionais que sejam, podem efetivamente garantir a aprendizagem simultânea de todas as crianças. Isso é um fato, não tem como ter uma linearidade, né? Em segundo lugar,
A evidência óbvia é que todas as aprendizagens acontecem somente porque houve uma intencionalidade pedagógica. A vida cotidiana de um grupo de crianças em um determinado lugar é sempre mais rica do que aquilo que possa ser previamente pensado ou planejado, pois a convivência cotidiana implica a existência do inesperado. Contudo, não podemos esquecer que a intencionalidade pedagógica que define o trabalho docente e ela somente é conquistada através de uma formação profissional sólida, um olhar sensível e atento, assim como a disposição em oferecer às crianças oportunidades de conhecerem aquilo de mais instigante e importante que o mundo apresenta a nossa sensibilidade e racionalidade através de situações que as desafiem e, ao mesmo tempo, aconcheguem. Olha que importante. Contudo, não podemos esquecer que a intencionalidade pedagógica que define o trabalho docente e ela somente é conquistada através de uma formação profissional sólida, ou seja, algumas coisas, e vocês mais do que nunca sabem dizer isso, quando se trouxe uma proposta diferente, né, um arranjo curricular diferente, lá por 2017, 2018, quando a BNCC foi se solidificando na nossa vida, né, foi muito comum que as pessoas se colocassem contra. E até hoje, algumas pessoas criticam, mas não no sentido de uma crítica construtiva. Eu li, eu entendi, não concordo com algumas coisas, porque poderíamos fazer dessa forma. É uma crítica, tipo, a BNCC não deixa usar papel. É uma crítica negacionista da base, né? E isso eu digo assim, que é por uma falta de uma formação sólida, né? De ter um conhecimento para que possa, ao ler, compreender o que está sendo colocado ali, né? Para que a partir dali escolha a forma que vai trabalhar o que está escrito. Né? Então, quando a gente só tem isso, só tem o negacionismo, quando a gente só se coloca contra, a gente esquece da nossa formação, né? A maioria teve uma formação muito próxima, né? Pelo menos a de base, seja lá a formação docente, depois a pedagogia, né? E depois N pós-graduações. Mas essa formação tem que ser trazida à tona todo dia. Mas essa formação precisa ser boa. Essa formação precisa realmente ter sido frequentada, né? Para que a gente possa, ao ler algo que se refere a um acontecimento, a ler uma forma, um arranjo de currículo, consiga minimamente compreendê-lo na sua historicidade, né? De como ele surgiu, de como foi acontecendo, para chegar hoje ao ponto que está. E isso eu digo para você, quando você consegue fazer isso, se torna bem mais leve a leitura de textos, onde você em nenhum momento vai achar que esse modelo que existe vai desconstruir o que você já fazia. Muito pelo contrário, como eu disse, sobre a pedagogia viva e em constante modificação. É você olhar para esse texto e ver como você já fazia coisas que estavam dentro, ressignificando algumas coisas, fortalecendo e potencializando outras. Né? É muito comum você escutar um professor falar de boas práticas. Agora a gente precisa potencializá-las dentro de campos de experiência, né? Dentro de onde a gente pode permitir que a criança participe um pouco mais, o que antes a criança era mais coadjuvante, né? Dentro de propostas onde a criança pode explorar mais materiais e não só por um dado momento, né? Onde a criança pode experienciar coisas que só o professor experienciava, porque ele queria mesmo, era apresentar aquele resultado final. Mas vai fazer o mesmo processo, só que agora dando a oportunidade para que essa criança possa vir a ser naquele ambiente, que ele não precise esperar todo o tempo uma ordem de se pode ou não pode pegar, se pode ou não pode isso, né? De ter que ficar a todo momento com as mãos embaixo da mesa, enquanto a professora tem que dar para todos o mesmo material. Então, são coisas que a gente vai ressignificando. E vou dizer assim,
que para quem tem uma formação boa, para quem tem esse pensamento evoluído, e muitas pessoas nos chegam falando isso, fala assim, como eu me sinto à vontade com essa proposta. Porque agora tudo aquilo que ela tinha medo de fazer, porque achava que estava errado, porque fugia de um tradicional, vamos dizer assim, hoje ela se sente validada dentro disso, né? E com o passar do tempo, e isso é um engatinhar, isso é bem importante a gente pensar, que a criança que engatinha há bastante tempo, depois que caminha, tem mais equilíbrio e mais noção espacial. E quanto mais a gente engatinhar, a gente também vai levantar com muito mais equilíbrio, e as nossas propostas vão ganhando corpo, né? E eu posso dizer para vocês, eu e a Leide, quando vimos tudo montado na Casa Cultura, os contextos que vocês foram lá e montaram, como modificou do ano passado para esse ano, mostrando uma grande evolução de produção das crianças, né? Que existia muitas coisas que realmente eram produções das crianças e que agora foram enxergadas como produções das crianças e que antes ainda a gente não conseguia ver. Então, isso é muito importante, né? Essa evolução, e de um ano para o outro se evoluiu muito, e isso eu tenho que parabenizá-las, porque essa evolução foi vocês que fizeram acontecer, né? Então, isso é muito importante para cada diretor que está presente, para cada professor, auxiliar, né? Que saibam que vocês estão crescendo dentro de uma proposta a partir de que estão olhando melhor para ela, né? Fazendo as suas anotações e enxergando nuances que antes a gente passava por cima, por não entender que era algo importante para a criança. Alguém quer contribuir com alguma coisa, pessoal? Gostaria de ouvi-las. Deixa eu chamar alguém aqui que esteja aqui. Do Alexandre Hertmann, quem que está? Tem 2 contas logadas, acho. Quiser falar para a gente um pouquinho? Patrícia está online ou quem está falando? Alguém? Patrícia, pode contribuir, Patrícia? Alguém, pessoal, quer falar que a partir daqui a gente vai encerrando, e aí a gente continua no próximo sobre esse texto, que é um texto bem rico. Então, muito bem. Vamos encerrando aqui o nosso código hoje, até às 3 horas. Foi um tempo bem bacana, foi bastante leitura, né? E espero que tenham gostado, né? E é um texto para se reler, né? Principalmente das práticas cotidianas, que ela nos provoca a pensar sobre a educação. Tá bom? Agradeço a todos a participação. Não esqueçam de preencher o formulário para a participação de vocês. E depois eu vou postar lá, mas daí vai ter algumas perguntas para que seja respondida com base no que foi lido e comentado. Ok? Então, muito obrigado, pessoal. Obrigada, até mais.